Olá, muito boa noite a todos e todas. Hoje é uma quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Eu os convido para que por alguns instantes nos detenhamos em um trecho da palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 4, de 1 a 5. Texto lido: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Muito bem, meus queridos, nós temos agora, neste trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma análise das causas da divisão na igreja que Paulo faz. Ele chega a um final aqui. Primeiro ele fala dos ministros de Deus, e esses ministros são servos, cuja única responsabilidade é que eles sejam fiéis, de acordo com os versículos 1 e 2. Vale lembrar aqui que a igreja de Corinto, numa atitude absolutamente de falta de maturidade, de experiência, maturidade cristã, experiência cristã, ela se dividiu em grupos. E existiam pelo menos 4. Nós já vimos isso quando conversamos sobre os capítulos 1, 2 e 3. Por isso aqui é uma espécie de finalmente. Havia os que seguiam Paulo, havia os que diziam que seguiam Pedro, os que diziam que seguiam Apolo e os que diziam que seguiam a Cristo. Isso dividia a igreja, isso levava cada um desses grupos a se oporem sobre os outros e se oporem aos outros. Levava a igreja a uma situação bastante complicada, tanto que Paulo censurou-a absurdamente. Então eles tinham nesses líderes os seus ministros, os seus cabeças, aqueles que eles seguiam. Pois é, Paulo então coloca que esses deviam ser fiéis a Deus, os ministros. Depois, ele fala que o julgamento pertence somente ao Senhor. Os versos 3 e 4 mostram-nos esses detalhes. E por último, porém não menos importante, o apóstolo Paulo trabalha com a ideia de que todo julgamento deve aguardar a vinda do Senhor, verso de número 5. Quando Paulo volta a sua atenção para os pregadores, os ministros, os dispenseiros, ele o faz porque o seu interesse está em demonstrar que o julgamento que os homens façam, venham a fazer, tem feito dos ministros, e os homens aqui inclui os partidários coríntios, né, aqueles que dizem que seguem A, seguem B, seguem C, pois é, não tem a mínima importância. Para Deus, eles ficam de pé ou caem, e somente Deus pode fazer um verdadeiro julgamento deles. Porque, óbvio, que a partir dos seus próprios grupos, eles se diziam melhores e maiores que os outros, porque seguiam um líder maior e melhor que os outros. Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia. Olha o verso de número 1. Quando Paulo usa a palavra ministros, em grego uperetes, e ele dá a ideia de subordinação. A palavra originalmente se refere a alguém que rema na fileira inferior de um trireme. Aí talvez você possa dizer assim, reverendo, o que é um trieme? Trieme é uma antiga embarcação de 3 ordens de remo.
Então, a palavra que Paulo usa, o peretes, para designar os ministros, é do terceiro grupo de remadores. Dos 3 grupos, é o terceiro, o lá de baixo, aquele que está inferior a todos. Quando ele usa dispenseiros, a palavra grega oikonomos, são administradores responsáveis pelas grandes propriedades, ou o superintendente de uma propriedade. O pensamento aqui é de um privilégio, mas um privilégio orientado e absolutamente limitado. Esse dispenseiro que Paulo fala aí, ele era colocado sobre os outros. Tinha uma grande tarefa a desempenhar, mas também estava sujeito ao seu senhor. E tinha que prestar contas de si mesmo a esse senhor. Em relação ao seu senhor, ele era um escravo. Em relação aos escravos, ele era um tipo de superintendente, uma espécie de gerente moderno ou um CEO. Ele administrava, mas nada era dele. Ele estava acima de alguns escravos, mas abaixo do seu senhor. Essa é a colocação de Paulo para despenseiros e ministros. A ideia que nós temos de ministros hoje, ela é muito diferente. Ministros hoje são pessoas de uma autoridade bastante significativa. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa estrutura governamental aqui no Brasil, pensemos em ministros do Superior Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro da Educação, da Saúde, ministro das Finanças. Mas para Paulo, todos eles eram servos. E quando os grupos da igreja se auto-intitulavam, eu sou disso, eu sou daquilo, Paulo está dizendo, olha, vocês seguem a servos. E eles todos são subordinados ao Senhor, e o Senhor é Cristo. Olha o verso 2. A palavra fidelidade aí tem a ver com a virtude que é necessária a todos os servos, ministros e dispenseiros, especialmente nas coisas de Deus, queridos. Nós temos muita gente se autoproclamando ministro do Evangelho, se autoproclamando apóstolo, pastor, bispo, missionário. Mas a humildade, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Então, a fidelidade é uma marca da humildade, e a humildade é um complemento da fidelidade. A palavra fala de fidelidade, é uma virtude, fiel ao Senhor, fiel ao chamado, fiel à palavra do Senhor. Olha o verso 3. Paulo repudia o julgamento dos outros, como também o próprio julgamento. O tribunal humano aqui, literalmente o dia do homem, não significa nada a Paulo que o homem tenha o seu dia de julgamento hoje. Para Paulo, o que as pessoas pensavam do ministério dele não tinha valor nenhum. Porque essas pessoas em Corinto, que podiam fazer um comentário A, B, C ou D sobre o ministério de Paulo, alguns deles diziam que seguiam a Pedro, outros diziam que seguiam a Apolo. Então, como fazer um julgamento de Paulo? Paulo diz, olha, o julgamento que me interessa é o de Cristo. Há um momento em que Paulo diz para os coríntios, vocês são a minha carta de ministério. A obra que Deus fez na minha vida, me usando para chegar até vocês e o ministério que eu realizo em vocês, essa é a minha carta de apresentação, ou seja, o que os homens pensam sobre o meu trabalho não significa absolutamente nada. Deus é quem julga, e o julgamento que vale é o do Senhor. Veja o versículo de número 4 ainda, quando ele diz assim, Paulo explica as suas razões. De nada me argui a consciência, ou seja, nada há contra mim. Esta é uma declaração notável. Paulo experimentou a comunhão ininterrupta, você pode olhar isso no capítulo 1, versículo 9. A sua prática harmonizava-se com a posição.
ele não falhara no cargo de dispenseiro. Por isso ele diz, eu não tenho nada que me acuse. Nem vocês podem me acusar, nem eu me acuso. Porque eu fiz o que eu tinha que fazer em termos de evangelho. Cheguei, preguei, ministrei, dei a minha vida. E o versículo 5, portanto, é uma espécie de conclusão. Já que só o Senhor pode julgar, é preciso esperar que ele venha. Ele não veio ainda. No tempo apropriado, o Senhor fará esse julgamento cabal e completamente, desmascarando as coisas ocultas das trevas. Esse tempo é a sua vinda. E é a maravilha das maravilhas. Cada um, quando Paulo fala, cada crente receberá o seu louvor da parte de Deus. Então Paulo quer concluir aqui esses versos de 1 a 5 com um término da censura que ele emitia sobre os vários grupos da igreja de Corinto, falando que o julgamento que vale é o julgamento do Senhor, o julgamento de Deus, e esse é mesmo. Porque às vezes nós temos, infelizmente, o hábito de emitir juízos de valores em função do que nós vemos. Às vezes contemplamos uma pessoa e emitimos um julgamento. Às vezes ouvimos a voz de uma pessoa e emitimos um juízo de valor sobre ela, sem nada conhecer, sem nada saber, sem nada de relacionamento ter com essa pessoa. Nós simplesmente a vemos ou a ouvimos e emitimos um valor, um juízo de valor sobre ela. Paulo está dizendo que isso não tem valor nenhum. O que vale é o juízo de Deus. Isso me faz lembrar quando Deus decide instituir um novo rei sobre Israel, porque ele não queria que Saul continuasse, ele manda o profeta Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, dizendo, vai lá e unge alguém como rei. E quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé entrar, o irmão mais velho de Davi entrar, ele diz, certamente esse é o Senhor, era um rapaz forte, alto, encorpado. E o Senhor diz, Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração, não é esse. E o último dos filhos de Jessé, que é Davi, que é o mais mirradinho deles, esse é que Deus escolheu. Esse é o juízo que vale, o juízo de Deus, não nosso. Que o Senhor nos abençoe. Sua graça, bondade e misericórdia sejam abundantemente derramadas sobre as nossas vidas. Fiquemos todos na paz do Senhor. Tchau, gente. Um beijo.